Olá a todos os espectadores da TV Interior. Estamos começando mais um programa Papo Certo aqui pela TV Interior, canal 20 na Brasilnet, 3.1 na Rio Cable. Agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Hoje a gente tem o prazer de estar sendo recebido aqui no SEDUC, no Centro Educacional de Cantagalo, né? Que é aqui na cidade de Cantagalo, pela Fernanda Torres, que vocês que acompanham a TV Interior já estão acostumados a ver a entrevista da Fernanda, principalmente na época que ela foi secretária de Educação no município de Cantagalo, sempre dando excelentes explicações, dando excelentes entrevistas para a gente. E a Fernanda hoje aceitou essa entrevista, o desafio de poder falar um pouco sobre educação no nosso país, educação na nossa região. E é claro, né, Fernanda, a educação como um todo, né, a preocupação que os pais têm que ter. Mas, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado a nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco para a gente começar a entrevista, falando um pouquinho dessa experiência que é lidar com a educação, né? Lidar com a educação do filho de tantas famílias. Eu imagino que seja uma responsabilidade, assim, que vocês devem se cobrar muito como professor. A gente sabe o que é o professor, a carreira do professor no país. Então, o que é essa experiência imagino que você tem muito aluno que já cresceu e que fala, ô tia Fernanda, e não consegue perder esse vínculo, né? Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, né, que é uma honra estar participando sempre que posso e que sou convidada com a TV Interior. E falar de educação é falar praticamente da vida da gente, né? Porque são 34 anos de magistério. 34 anos, até mesmo com esse tempo que estive fora de sala em algumas situações com secretaria, não totalmente fora de sala, sempre que eu pude, eu ministro aula, eu dou aula até hoje, dou aula de matemática. E realmente a educação, ela evoluiu muito, a gente percebe assim, evoluiu em termos de melhorias, não digo físicas, de material para aluno, isso aconteceu. A gente não pode negar que isso não tenha acontecido, porque aconteceu. A educação é uma coisa que tem que ser tratada com muito mais carinho, né? Vista realmente com bons olhos pela parte das políticas públicas. Mas o professor tem que ser valorizado, que ainda não é no nosso país, mas isso é uma crescente, né? Um dia, né? Talvez eu não pegue, mas eu acredito que o profissional vai ser valorizado pelo governo. Mas o que eu digo que melhorou? Quando eu comecei a trabalhar, a gente quase não tinha material nenhum para trabalhar. O aluno, então, não tinha material nenhum, não tinha mesmo. Ou a gente, enquanto professora e professor, conseguia esse material e levava para o nosso aluno, ou então ele não tinha o material. E como a gente sempre trabalhou e trabalha com muito ideal, a gente nunca deixava a desejar nessa situação. Hoje em dia, a gente percebe assim, o aluno tem o livro didático, né? O aluno da escola pública, ele recebe o livro didático, ele recebe o material, o caderno, folha, dentro da medida do possível de cada município, que aqui a gente também tem que levar muito em conta isso, cada município, cada estado, mas que é melhor, é melhor. Antes, né, na época que eu comecei a trabalhar, 33 anos atrás, o meu aluno andava a pé 5 quilômetros. Hoje ele tem o transporte escolar, muitos deles até quase que na porta, mesmo sendo da zona rural, né? A gente, enquanto secretária, faz o possível para se aproximar mais da casa da criança para levar até a escola. A gente vai atrás dessa criança, onde tem aluno, para trazer para a escola. Por quê? Porque é na escola que começa toda a atividade social da criança. A gente não pode, de jeito nenhum, permitir que uma criança esteja fora do meio escolar, né? Por mais precária, né, que vamos dizer que a escola esteja hoje, ou se encontre em aspectos físicos, que a gente não está aqui
para fazer essa análise, mas é necessário que a criança frequente a escola. É necessário que ela entre no mundo social. O mundo social da criança começa na escola. Isso é fato, isso é muito importante para a criança. Então, quanto mais cedo para as nossas crianças estarem na escola, mais coisas boas, né, vão acontecer para ela. Então, a gente precisa muito focar nisso. Toda criança tem que estar na escola realmente. A gente, enquanto escola, pensando na escola pública, né, da minha experiência de secretária, tem criança que a única alimentação dela é a alimentação da escola. Então, outro fator importante, além do social, é a alimentação, é o crescimento da criança. Isso não está muito longe da gente, não. Está aqui no nosso município de Cantagalo, que muita gente acha que isso não acontece, né? Que é impossível acontecer. Mas acontece, tem crianças que a única alimentação dela é a alimentação da escola. Mesmo que essa criança, a princípio, vá para a escola para se alimentar, já é um grande papel social que a escola está fazendo, que nós, professores, fazemos. Então, a gente lida com todo tipo de criança, todo jeito de criança, todo tipo de família. Então, a gente tem que prezar pela escola, sim, lutar pela escola, fazer melhorias na escola sempre que pudermos. E quem puder, né, até com o seu carinho, né, fazer esse aporte, levar a criança para a escola, sabendo que a criança está fora da escola, fazer essa movimentação, muitas das vezes é muito importante para a gente. Gera um grande resultado social, né? Eu vou querer abordar mais sobre esse assunto, sobre a questão da escola, porque todos que tiveram a oportunidade de estudar guardam o momento da escola. Eu acho que é o momento que guardam com maior afeto. Isso aí a psicologia pode explicar, e você, como toda a experiência que você tem. Você citou a questão do material didático. Eu fui aluno da professora Fernanda. Na época você lecionava biologia e na época era escola pública. E assim, o material didático fornecido pela escola era básico. Se vocês não aparecessem com didática impressa, né, xerox de livros e outras coisas que pudessem complementar. Hoje em dia tem internet, hoje em dia tem materiais didáticos muito mais sofisticados, muito mais alinhados, até mesmo a escola pública, mas também a escola particular, adotando cada vez mais metodologias diferentes. Eu queria falar como é que você consegue analisar o comportamento do aluno de antigamente, com aquela pouca variação de informação que ele acabava recebendo, e toda essa avalanche de informação que compõe hoje a vida do estudante. Toda criança hoje está com um tablet na mão ou um celular na mão, até as mais humildes já têm esse acesso, né? Então, eu queria que você conseguisse tentar fazer um panorama sobre a personalidade das crianças, a forma de conduta das crianças daquela época com as de hoje. Então, antes, né, talvez por conta de toda essa situação de termos pouco acesso, né, aos meios de comunicação, né, aos celulares e tablets, né, o tecnológico não era tão avançado, o que a gente percebe de diferente? O aluno, né, o que ia para a escola, ele fazia da escola o seu local de estudo, mas também da escola o lugar prazeroso para se fazer amizades. E por isso esse vínculo, né, dos nossos alunos, né, dos meus alunos mais velhos, não esquecerem nunca da escola, né, daquele pedaço, daquele momento escolar que foi crucial na vida deles, né? E que ainda é hoje. A família era mais presente. Então, o pai, o respeito ao profissional era muito grande, porque o pai fazia questão de que o filho entrasse na escola e ele dava todo o valor daquela aprendizagem que era passada para o filho. Hoje, nós, enquanto família, muitas das vezes nos substituímos pelo celular,
pelo tablet, pela vida corrida que a gente leva hoje, que a gente não consegue entender por que a gente corre tanto, mas a gente corre o tempo todo, e muitas das vezes a gente troca, né? Por conta de não achar que não tem tempo, ou por não ter tempo mesmo, e a gente substituir o nosso tempo, sempre acrescentando mais alguma coisa a fazer, a gente entrega na mão dos nossos filhos um tablet, um celular, para acompanhar um filme, para acompanhar um desenho, para acompanhar uma série, que é o que, né, é o que está no momento hoje para os adolescentes e até mesmo para os adultos. E a gente acha que eles estando ali com aquele material, com toda a tecnologia que a gente muitas das vezes dá com muito esforço para o filho, e para poder substituir a nossa falta, para eles não se sentirem sozinhos. E o que tem acontecido? A gente percebe que crianças e adolescentes cada vez mais se sentindo sozinhos. Então, nós, enquanto família, né, eu me coloco nessa situação, não estou falando que é diferente comigo, que muitas das vezes a gente cai nesse erro, a gente tem que repensar, né? A gente tem que tirar um momento para tomar o café, da manhã, da tarde ou da noite. A gente tem que tirar um momento para o almoço, ou que seja só o almoço de domingo, mas que a gente deixe de lado um pouco a tecnologia. O que a gente vê, o que eu vejo de diferente é exatamente isso. Antes a gente tinha tempo de conversar, tempo de trocar ideias, a gente enquanto aluno, a gente enquanto professor. Hoje, o pouco tempo que a gente tem, né, para o nosso descanso, a gente muitas das vezes está lá mexendo no celular, pegando mensagem ou transmitindo mensagem, que tem todo um lado positivo, mas também tem todo um lado negativo, né? Porque tudo que é exagerado, né, cai no erro, né, cai num prejuízo. E esse vício pela tecnologia está fazendo com que a gente se afaste dos amigos, a gente se afaste da família e muitas das vezes a gente se afaste dos filhos. Tem gente que às vezes está numa roda e que assim, às vezes ficou lá 2 horas, mas quase 1h30, focado no celular, não interagiu com as pessoas. Mas você acha que, principalmente o WhatsApp, mas também essas outras ferramentas, elas permitem que as pessoas hoje leiam mais? Você acha que a informação que chega hoje para as pessoas, ela está mais qualificada? Porque chegam muitos vídeos, eu acho que o vídeo também é uma forma muito interessante de instrução, a gente recebe muito vídeo interessante sobre vários assuntos, você aprofunda conhecimento. Mas até que ponto você acha que isso substitui uma leitura real, de parar, analisar um livro didático, ou até mesmo uma literatura? De que forma que você consegue fazer esse parâmetro? Então, a internet, ela está aí justamente, né, para poder nos ajudar em muita coisa. Antes, né, a gente não tinha quase condições de comprar um livro. Hoje você tem um livro na internet. O que falta é direcionamento. Eu acho que é uma ferramenta muito importante hoje, mesmo para a leitura, né? Porque se você não consegue ter o livro físico, mas você consegue ter esse livro através da internet, né? Você consegue várias literaturas na internet. O que a gente tem é que mostrar para a criança, para o adolescente, que a internet não é feita só para montagem de grupos, para passar troca de mensagens, muitas das vezes as mensagens agressivas, mas que ela também é uma ferramenta muito importante para a leitura. A gente tem que se adequar aos dias de hoje e mostrar que ali também tem livros, ali também tem acesso à leitura, ali também se aprende, ali também é um meio de formação do indivíduo. Então, a gente tem que saber filtrar as coisas boas que a internet hoje nos oferece. Para a gente fechar esse bloco rapidinho, que direcionamento que você daria para os pais que estão assistindo para poder utilizar da internet de uma maneira mais interessante? Que tipo de diálogo ele pode ter com os filhos, com os adolescentes? Qual o direcionamento assim, que você indicaria para que as pessoas tenham acesso a boa informação na internet? A primeira coisa é filtrar, saber tudo que o filho faz, né? A gente tem que saber tudo que o nosso filho faz, a gente tem que procurar saber tudo que ele faz. Isso a gente tem que fazer. Filtrar as informações.
Outra coisa, criança vive de exemplo. Eu só posso exigir da minha filha, né, porque eu tenho uma filha, a leitura se eu ler perto dela. Ela vive de exemplo. Se eu não pego nada para ler, se eu não uso o celular para uma leitura, ela também não vai fazer isso. Então, pode-se usar o celular? Pode, né? Mas a gente mostrar para a criança a hora que tem que ser colocada, colocar horários para se utilizar essa ferramenta, não deixar que vire noite ou fique o dia inteiro com essa ferramenta, moldar, né, de uma maneira, uma rotina para a criança, horário de estudo, horário de alimentação, horário mesmo de utilizar os jogos através da internet, mas também o horário de jogar uma bola, o horário de brincar com uma boneca, né, para a criança, para o adolescente que já deixa o brinquedo de lado, mas o horário de se encontrar com o colega, fazer com que esse adolescente marque um dia para ir até a praça sem o celular ou com o celular, mas que troque conversas, os diálogos não sejam através de mensagens, e sim, né, aquele olho no olho, aquela brincadeira, aquele toque que é importante. Ou seja, limite, né, Fernanda? Tudo tem que ter limite. Bem, a gente vai fechando esse bloco aqui e já voltamos no segundo bloco do programa Papo Certo.